Boa noite às irmãs, boa noite aos irmãos. Que a paz de Deus e Jesus nos envolva nesse momento. Antes de nós passarmos a palavra para o nosso palestrante da noite, nós vamos fazer alguns recados. Nós queremos lembrar que todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos um atendimento fraterno. É um diálogo que se faz reservadamente com aquelas pessoas que nos procuram que estão passando por situações de dificuldades. Nós temos um telefone aqui no quadro, pode marcar via telefone ou presencialmente aqui. Das 19 às 20 horas é feito esse atendimento. Lembrando que as nossas palestras são gravadas e são veiculadas nas redes sociais da casa a partir de sexta-feira às 20 horas. Pelo canal do YouTube e Facebook. Lembrando que tem a caixinha de orações. O que é essa caixinha de orações? Ainda precisamos fazer essa evocação, então nós colocarmos o nome daqueles nossos entes queridos que estão necessitados, e após as nossas atividades é feita a sessão de irradiação, que é direcionada para essas pessoas que têm seus nomes, e também para um pouco em geral, mas aquele que colocar o nome ali, enquanto durante a palestra, ele leva o pensamento, visualiza a pessoa que está com dificuldade, com certeza vai acontecer uma ponte de assistência a esses nossos queridos. Temos o local para a colocação das águas para verificar, e nós hoje vamos voltar a termos o passe na sala reservada para isso. Então, no final, vai ser chamado de 4 em 4 pessoas que vão se posicionar ali para receber o passe. A gente pede que se mantenhamos em silêncio para que não quebre a harmonia que deve existir nessa hora. E nós vamos também lembrar que temos livros ao lado na secretaria, tanto para venda quanto para empréstimos. O que é uma boa leitura sobre a doutrina espírita? Ali nós temos as duas modalidades. No mês de abril, iniciou-se um grupo de estudo, um estudo introdutório. Aqueles que têm necessidade, vontade, interesse de conhecer a doutrina espírita. Seus primeiros passos, primeiros conhecimentos. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, sobre a coordenação e orientação da dona Ieda e da nossa presidente, a nossa querida Irene. E hoje, em especial, amanhã é dia 1º de setembro. O mês de setembro é muito especial para a nossa casa. Dia 5 de setembro, nós estaremos comemorando 22 anos de existência dessa casa. Passando por todas as dificuldades que é inerente a uma casa espírita, mas permanece solidificada nas bases da doutrina espírita. Então, nós queremos convidá-los que repliquem também. Lembre daquelas nossas pessoas que, olha, a Sociedade Espírita Ponto de Luz está de aniversário. Vamos lá cantar parabéns para eles. Parabéns é a presença de vocês. E nós vamos ter agora, então, iniciando o mês espírita, dia 7, a palestra da nossa irmã Rosa. O sobrenome dela é bastante complicado, é Gometke. Então a gente diz Rosa Tremandal. Ela vai falar do tema Qual a tua onda? Interessante esse tema, né? Qual a tua onda? Vindo dela não é surpresa para nós. Dia 14, com o Luiz Henrique Chevela, lá de Santo Antônio. Sabe aquele magrão extrovertido, né? Magrão extrovertido que faz uma palestra assim, que ninguém fica triste, entusiasmo. E a Márcia Rodrigues, do Dom Feliciano, também uma pessoa que tem muito conhecimento e vai nos trazer um conteúdo muito bom. A gente não está passando os temas porque ainda não nos foi informado por eles. E no último dia 28 de setembro, estará conosco Irineu Bender. Esse já é conhecido, né? E esse deixou o tema para nós: Leis Kármicas e a Felicidade.
Então, nós queremos pedir o empenho de cada um dos irmãos que venham prestigiar o mês de aniversário da nossa casa e buscar esse alimento espiritual que a doutrina espírita nos oferece. Então, para dar início, nós vamos fazer uma prece para agradecer, né? Nós temos tanto a agradecer, e é através de uma prece que nós podemos nos harmonizar, elevando o nosso pensamento a esse Pai de amor, de justiça, de sabedoria, e a Jesus, nosso modelo e guia, que leva para nós, em todos os tempos, essa mensagem de fé, de luz e de esperança, através do Consolador prometido por Ele, a doutrina dos Espíritos. Que a tua luz, Divino Mestre, que o amparo de Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe possa nos envolver nessa tarefa, que atenda a cada um de nós conforme o nosso merecimento, porque somos todos necessitados dessa luz interior que reflete através do teu Evangelho. Que a tua paz, Mestre, que a tua luz inspire o nosso querido irmão Breninho para que a sua exposição cale em nossos corações e nos anime a nos tornarmos cada vez melhores como seres, espíritos imortais que somos. Paz e luz nos envolva e permaneça conosco. Então, conosco... Obrigado. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Conta o evangelista Mateus que naquela manhã Jesus caminhava em direção à casa de Jairo. E enquanto caminhava, grande multidão seguia o mestre. Quando, num determinado momento, ele irá parar a sua caminhada e fazer aquela pergunta que pareceu estranha: quem me tocou? Ele estava rodeado de multidão, várias pessoas haviam tocado, mas ele diz: alguém me tocou de um modo diferente, porque eu senti que saiu de mim uma virtude, saiu de mim um poder. Ele olha a 2 metros de si, está aquela senhora orando e chorando. E ela diz: foi eu que o toquei, Senhor, porque eu tinha certeza que se tocasse em tuas vestes, ficaria curado. E ele olha para ela e diz: vai, a tua fé te curou. Ele poderia ter dito diferente. Ele poderia ter dito: vai, eu te curei, eu sou o Cristo, aquele que cura. Mas ele quis colocar a conta dela, pela sua fé, a busca da cura. E ela, efetivamente, tinha um problema de saúde que era crônico. Havia 12 anos que estava doente. E quando o problema ele é crônico, ele se torna mais desafiador. Ela sofria um preconceito na sociedade da época, porque ela tinha um fluxo hemorrágico, então ela era considerada uma criatura impura. Naquele momento em que ela coloca em si a possibilidade de cura através da fé, o Cristo vai fazer com ela a cura através do ser integral que todos nós somos, não só corpo físico, mas corpo físico e espírito. Porque ao longo da história da humanidade, sempre foi observada a criatura humana sob 2 pontos de vista, né? A escola de Hipócrates, 5 séculos antes do Cristo, já dizia que nós somos seres integrais, compostos de corpo físico e ser espiritual. Essa escola rivalizava com uma outra escola médica, 2 séculos depois de Cristo, a escola de Galeno, que dizia assim: saúde ou doença tem a ver tão somente com o corpo físico. Então, ao longo da história da humanidade, essas 2 visões estiveram presentes. Tanto assim, se hoje a gente vai num profissional médico, se ele é um especialista, ele pode ver uma partezinha muito pequena do organismo físico e vai dizer: há de saúde ou há doença. Ele pode ser um profissional oftalmo, um oftalmologista, e examinar algo bem restrito do corpo humano, mas ele pode ser um cirurgião de punho ou de joelhos. Ele pode também, né, buscar uma série de células, levar ao microscópio eletrônico através da biópsia e dizer: efetivamente há aqui um câncer. Mas se o indivíduo é analisado na sua parte física e não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema de saúde,
a gente não pode dizer que ele é saudável, porque presentemente o doente mais grave é o doente psiquiátrico. E existe pesquisa que diz assim, o doente psiquiátrico, apesar de ser aquele mais grave, ele guarda silêncio com relação a doenças orgânicas, ou seja, é aquela pessoa que se alimenta mal e muitas vezes vive mal socialmente, se coloca mal perante o outro, mas ele guarda silêncio com relação a doenças orgânicas, mas ele é um doente mais grave porque é psiquiátrico. Mas se esse indivíduo é analisado na sua parte psiquiátrica, não tem nenhum problema, igualmente na parte física não tem nada, a gente ainda não pode dizer que ele é saudável, porque hoje em dia, especialmente nesses últimos tempos da pandemia, exacerbaram os problemas de ordem emocional, especialmente nas grandes cidades. Então, as fobias, os transtornos obsessivos compulsivos estão muito presentes na criatura humana, muitas vezes impossibilitando que ele possa conviver em sociedade, que ele possa ir e vir dentro do contexto social. E essa impossibilidade de convivência é doença. Mas se esse indivíduo é analisado, então, nessa parte emocional, e não tem nenhuma dificuldade, na parte psiquiátrica igualmente, e na parte física da mesma forma, a gente ainda não pode dizer que ele é saudável. Porque aqui na Terra, de modo geral, a espiritualidade nos diz que todos nós, de modo geral, somos doentes. Aquelas doenças muito bem explicitadas pelos espíritos Hamed e Joana de Ângeles, que são as doenças da alma, né? Apego material, egoísmo, orgulho, de um modo geral na Terra, fazem parte da nossa caminhada. Então, quando nós dizemos se a pessoa, observamos se a pessoa tem saúde ou tem doença, nós vamos ver vários momentos, entre aspas aqui, de fora para dentro, ou seja, do corpo físico para o ser espiritual, ou ao contrário, lá do ser espiritual para a parte física. Porque, invariavelmente, quando nós perguntamos se a pessoa tem saúde ou doença, se ela toma algum medicamento ou faz alguma terapia, normalmente ela vai responder que é doente. Mas as doenças têm todas essas nuances. Até algumas décadas atrás, era muito comum se dizer que mais de 90% das doenças que nos acometem têm a ver com a genética, processos hereditários. Mas, mais recentemente, a microbiologia descobriu que parcela significativa das doenças não tem a ver com genética, mas tem a ver com algo que a gente chama de epigenética. O que é a epigenética? O indivíduo tem os genes para a doença, mas ele vai desenvolver ou não a patologia de acordo com o seu pensamento, com a sua alimentação, de acordo com aquilo que ele faz da vida dele. Ele vai buscar saúde ou vai buscar doença, de acordo com as suas escolhas. Então, numa quarta-feira, a gente pode estar num ambiente abençoado como este, buscando a saúde, por óbvio, ou podemos estar lá adiante, né, buscando a doença. Nós é que escolhemos o que é que nós queremos. Então, a epigenética, ela está muito presente na nossa vida. Nós vamos trazer saúde ou doença de acordo com as nossas escolhas. E aí é interessante, nós fazemos essa observação, porque aqui na Terra, né, a medicina coloca como doenças genéticas dezenas delas. A gente traz algumas, assim, por exemplo, a diabetes, né, a depressão, por exemplo, o alcoolismo, são consideradas doenças genéticas. Mas nós vamos dar um exemplo assim, de como funciona a epigenética, ou seja, aquilo que o indivíduo está fazendo com a vida dela. Então, imagina que um depressivo está caminhando aqui em Rolante. Está caminhando aquele depressivo, olhando para o chão, muito triste. Na direção dele vem uma depressiva, falando mal da vida, dizendo que nada está bom, tudo está ruim. Os dois se encontram, se conhecem, se casam. Eles vão ter 3 filhos. O primeiro dos filhos vai observar a tristeza e as dificuldades emocionais em casa e se torna depressivo. O segundo filho percebe que o mundo lá fora está muito ruim, ele não tem amigos, tem muitos problemas, se torna depressivo. Agora o terceiro percebe que lá fora realmente as coisas estão ruins, mas estão ruins não só para ele, como para todo mundo de um modo geral.
Lá fora tem dificuldades, mas para todo mundo. E ele também, ele consegue, né, se vincular a uma religião que lhe traz tranquilidade. Ele tem poucos amigos, mas esses amigos são fiéis. Ou seja, ele não vai ser depressivo pelas suas escolhas, pelo modo de encarar a vida. Então, pelo modo de encarar a vida, a gente vai ter saúde ou vai ter doença. E quando nós falamos nesse tema de saúde ou doença, nós lembramos que parcela significativa dos doentes aqui na Terra tem a sua gênese, a sua origem da doença no pensamento. Um pensamento em desalinho traz consequências para o corpo físico. E aí, tem um esoterista americano que no ano de 1935 publicou um livro interessante. O livro é A Morte, Esta Grande Ilusão. E lá na referida obra, esse esoterista, ele faz uma observação interessante. Ele diz assim que no momento da refeição, as pessoas que estão ao redor da mesa fazendo a refeição têm um atrito, têm uma briga, têm dificuldades no relacionamento. As dispepsias que advirão depois, o que são as dispepsias? Problema de estômago. Será muito menos pela qualidade do alimento e muito mais pelo envenenamento mental daquilo que eles estão vivenciando ali em termos de pensamento. Quando esse esoterista chamado Francis Simon Ford publicou esse livro, essa ideia de que o pensamento podia prejudicar o organismo, foi no ano de 1975, se passou a fruta de fantasia isso. Não se acreditava que o pensamento pudesse, né, causar prejuízo ao organismo. Daí, no ano de 1989, uma farmacêutica americana chamada Kate Sippert, no seu curso de pós-doutorado em farmácia, fez uma descoberta interessante. Ela descobriu que todos nós aqui na Terra, nós, por dia, vinculamos dezenas e dezenas de emoções, produzimos emoções boas ou emoções ruins. E essas emoções fazem com que uma glândula que nós temos lá no cérebro, chamada hipotálamo, coloque na corrente sanguínea determinados hormônios que vão trazer saúde ou doença. Então, naquelas emoções positivas, o que é uma emoção positiva? Amor, fraternidade, religiosidade, né? O carinho, enfim, tudo isso que nós vivenciamos otimiza o sistema imunológico. Qual é a função do sistema imunológico? Nos trazer saúde, quando otimizado. Então, essa pessoa que tem essas emoções positivas, otimiza o sistema imunológico e, em consequência, tem saúde. Agora, aquela outra que vivencia emoções degradantes, ruins, medo, raiva, ódio, rancor, enfim, essas todas as coisas, o que acontece com ela? Ela faz com que o sistema imunológico dessa pessoa fique prejudicado, trazendo doenças. E Allan Kardec, de um modo um tanto quanto breve, mas vai fazer considerações sobre isso, lá no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, nas preces pelos doentes e obsediados. Kardec diz mais ou menos assim, que no momento da cólera, no momento da raiva, nós inoculamos em nós germes malsãs. E esses germes, muitas vezes, podem ser hereditários. Né? Então, é interessante quando a gente fala de algo genético ou hereditário, porque a gente encontra, às vezes, aquela criatura que diz assim, coitadinho de mim, eu tenho a doença por causa de mamãe ou de papai. Negativo. A genética, sim, é de mamãe ou de papai, mas eu tenho a doença porque tem a ver comigo. Em doutrina espírita não existe isso, de eu estar doente por causa do outro, não, eu estou doente por minha causa. Então é uma boa desculpa que a gente dá, né? Coitadinho de mim, tem esse problema, mas também eu recebi lá do papai, né? Eu tenho, né? E não é assim. Então, Kardec vai dizer que nós inoculamos em nós, quando da ira, da raiva, quando da cólera. E vou dar um exemplo para vocês como funciona. Imagina que num determinado momento a gente tem
Aquele momento de raiva, de cólera, né? E a gente extravasa aquilo xingando o outro, né? Dizendo coisas horríveis para o segundo, chegando em casa chutando o cachorro, né? E de repente passa aquilo, passa, no outro dia a gente até vem à casa espírita, tranquilo, parece que passou. Mas vai passar 5, 10, 15 dias, numa determinada manhã linda, ensolarada de domingo, a gente acorda doente, uma dor de cabeça, um mal-estar no corpo, e como a gente materializa tudo, a gente vai dizer assim, o que será que eu comi que me fez mal? E não foi nada que a gente comeu. Foi aquele momento lá de cólera que nós inoculamos em nós esses germes malsãos que no momento próprio irá causar a doença. Então nós vamos escolhendo se saúde ou se doença. Indo nessa linha de raciocínio, existe um psiquiatra e psicanalista americano chamado Irving Yalom, tem vários livros publicados, muitos traduzidos aqui para o português, que ele fez uma pesquisa interessante. Irving Yalom procurou ver quantos pensamentos a gente produz por dia. E ele chegou à conclusão nos seus estudos que cada um de nós produz por dia em torno de 50 mil pensamentos. Muitos desses pensamentos nem chegam na área mental do consciente, fica um pouquinho mais abaixo do inconsciente. Mas mais importante do que essa descoberta de que cada um de nós produz 50 mil pensamentos é a qualidade deles, ou a falta de qualidade deles, né? Porque ele diz assim, que desses 50 mil, em torno de 60% desses pensamentos tem a ver com algo material. Eu pensei até que podia ser mais de 60%, porque a gente sabe como é que a sociedade está, não é? Então, o que é esse algo material? É aquela ideia assim, se hoje é dia 15, ou se fosse dia 15, a pessoa pensa assim, como é que eu vou passar esse mês? É muito mês para pouco salário. E a pessoa fica se debatendo nas questões materiais. Ou surgiu um novo smartphone, eu tenho que comprar, e a pessoa se desgasta, né, para adquirir aquilo que é algo material, não pensando bem que daqui a 60 dias surge uma nova tecnologia, a todo momento surge tecnologia nova. Então, a materialidade faz com que o indivíduo não busque nada além disso, e parcela mais significativa da humanidade está nesse nível. 20% dos pensamentos, vamos dizer, de Irving Yalom, tem a ver com algo muito frequente nas grandes cidades. E nós encontramos muito isso nos nossos consultórios lá. O que tem a ver? É a questão da ansiedade. Das grandes cidades, isso é algo comum. Não sei bem como é que vocês estão aqui com relação a isso, é um pouco afastado, né? Mas nas grandes cidades, qual é a grande característica da ansiedade? A característica maior da ansiedade é nós sofrermos antes do fato acontecer. Ou o fato pode até nem acontecer, mas a gente sofre. Vou dar exemplos para vocês, né? Esse exemplo serve muito para nós lá em Porto Alegre, né? É aquele exemplo assim, o nosso filho vai sair à noite, né? A gente sabe como está lá fora, né? Então a gente combina com ele, em tal horário tem que estar em casa. Combinamos, né? Chega naquele horário, ele não aparece. 1 hora depois, ele não surge. 2 horas depois, nada dele chegar em casa. O que a gente pensa? Bom, ele deve estar na casa de algum amiguinho, tranquilo? Não. A gente pensa, certamente ele foi assaltado. Certamente ele foi atropelado. Isso é ansiedade. É a gente sofrer por antecipação. Como, por exemplo, aquela senhora que vai ao médico e o médico pede uma série de exames, ela já começa a sofrer. E para que tanto exame? Começa a sofrer. Vai, faz os exames, uma semana depois vai pegar o resultado. Claro que ela abre, né? Tem alguma coisa em latim ali que nem sabe bem o que é. Eu sabia que tinha alguma coisa, olha aí, Sofre mais ainda, vai ao médico, o médico, olha, mas senhora, isso aqui todo mundo tem, o exame deu bom. A pessoa sofre 20 dias por ansiedade, né? Por antecipação. Esquecendo daquele ensinamento chinês, que eu acho que vocês conhecem, tem um ensinamento chinês muito interessante sobre saúde ou doença, que ele diz assim,
Em termos de saúde ou doença, duas coisas podem acontecer. Ou a gente tem saúde ou a gente tem doença. Se a gente tem saúde, não precisa se preocupar. Se a gente tem doença, duas coisas podem acontecer. Ou a gente irá morrer ou a gente não irá morrer. Se nós não formos morrer, não precisa se preocupar. Se a gente for morrer, duas coisas podem acontecer. Ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Né? Se a gente for para o céu, não precisa se preocupar. Se a gente for para o inferno, vai encontrar tanto conhecido lá, que não precisa se preocupar também. Nós nos preocupamos muito. Somos excessivamente preocupados. E essa preocupação acaba nos atingindo. Né? Nosso emocional nos atinge. Então, 60% do discernimento é material, 20% é ansiedade e 20% são as coisas positivas, que para nós espíritas certamente pode ser um percentual maior, porque nós temos, né, o hábito da oração. Olha que maravilha que é a oração. Né? Nós temos o hábito da leitura, e a leitura espírita é extraordinária. Né? E nós temos o hábito de conversar melhor, na média, do que a população. Né? Porque vocês já notaram como é que é a conversa material da população, de modo geral, é uma conversa extremamente material. Né? Daí, outro dia, na nossa casa espírita, um companheiro nosso se tornou vovô pela primeira vez. E ele estava tão feliz, ele ficou 1 hora falando do amor dele pelo netinho. Né? E eu, que não sou avô, até que fiquei com vontade de ser, né? Dado o amor envolvido. Olha que bacana isso. Então, nós temos que selecionar melhor aquilo que a gente conversa. Não é? Quando nós falamos em saúde ou doença, nós lembramos, não é, do Chico Francisco Cândido Xavier, que ele nos traz 2 exemplos, não é, do modo como a gente encara a saúde ou doença muito no nível material. A gente não vê a dimensão espiritual dessas situações. Então, o Chico nos dá 2 exemplos. O primeiro exemplo, em Pedro Leopoldo, aconteceu quando aquele jovem, e esse jovem hoje já não é jovem, mas é conhecido de todos nós, porque ele é palestrante no Brasil inteiro. Ele, jovem, vai procurar o Chico. Diz: Chico, eu estou muito mal. E daí o Chico, naquele jeito simples dele, disse: olha, meu irmão, eu tenho glaucoma, tenho problema cardíaco, mas, Chico, o médico disse que eu vou morrer. Meu irmão, todos nós vamos morrer, todos nós. Mas, Chico, o médico disse que a minha vida estava com fio. Daí o Chico olha para ele e pergunta assim: mas o médico disse que fio é esse? Se é um fio de algodão, um fio de nylon, um fio de aço? Porque os espíritos que estão aqui estão dizendo: trabalha no bem que tu engrossa esse fio. Né? Sair de nós em favor do outro traz saúde. Né? E o outro exemplo que o Chico nos dá é daquela mãezinha profundamente aflita aí em Uberaba, né? Ela vai procurar o Chico acompanhada pelo seu filho adolescente. E ela diz assim: Chico, o meu filho está com gangrena nas pernas e o médico quer amputar as pernas dele. O que a espiritualidade pode dizer? O Chico pensa um pouco e diz assim: minha irmã, se os médicos querem amputar as pernas do teu filho, siga a recomendação médica, né? Ampute as pernas. E daí ela diz assim: mas Chico, meu filho é surdo, cego, mudo e não tem os braços. Agora ele vai ficar sem as pernas. Daí o Chico diz assim para ela: minha irmã, esse teu filho, nas últimas 10 encarnações, se suicidou. Então ele criou um automatismo para o suicídio. E na medida que ele vai se suicidando, ele vai limitando o seu corpo físico. Por isso que ele está nessas condições. E antes de vir para essa vida, ele implorou que não deixasse se suicidar. E agora, apesar de ele ser cego, surdo, mudo e não ter os braços, ele já está vendo um modo de encontrar uma ponte para se jogar de lá. Então, para ele, na verdade, o remédio é amputar as pernas, porque daí ele vai ficar na cama e não vai ter como se suicidar. Né? Então, a nossa visão ela é muito restrita, né, de saúde ou de doença. Tem toda uma conotação espiritual bem mais ampla do que a realidade física. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco,
vai nos trazer alguns tipos de doenças, né, bem interessantes, né? E um dos tipos que ele traz eu conheço bem, né? Eu conheço bem, porque quando a gente passa dos 40 anos, eu já passei faz tempo, né? A gente começa a apresentar aquela doença que Manuel Filomeno de Miranda vai dizer, doenças físicas propriamente ditas, porque nós estamos num mundo que é físico. O nosso corpo ele é matéria, ele se desgasta. Então, a gente que já tem mais dos 40, fica em pé assim, começa a doer o joelho, os tornozelos dói, a coluna dói também. E se a gente for ficando mais tempo por aqui, vai sentindo mais dores. Porque é próprio de um mundo que é físico, que é material. Né? Tudo que é matéria se desgasta. Um outro tipo de doença analisado por Manuel Filomeno de Miranda é aquela doença que ele chama de doenças auxiliares. E o conceito que ele dá de doenças auxiliares é bem interessante. Ele diz assim, doença auxiliar é a doença produzida pela espiritualidade superior para que a gente tenha saúde. Parece um paradoxo, né? A doença produzida pelos bons espíritos para a gente ter saúde. Vou dar 2 exemplos para vocês. Normalmente, quando ocorrem aqueles acidentes aéreos, em que todas as pessoas naquele voo desencarnam, é bem comum a gente ouvir assim, uma conversa 4, 5 dias depois. Fulano de tal era para estar no voo, ficou doente e não pôde embarcar, né? Entre aspas, aquele não estava enquadrado para passar por aquela situação, daí ele vai dar um jeito de tirar ele daquele acontecimento. Às vezes fica preso no trânsito e não chega no aeroporto a tempo, perde o voo, e o voo é aquele que se acidenta. Então, essa é uma doença auxiliar. Doença auxiliar, por exemplo, aconteceu com o nosso companheiro da Casa Espírita. Ele foi renovar, ele é motorista de ônibus, e foi renovar a CNH, a carteira de habilitação dele. Foi lá no Detran, passou pelo hospital, né? E esse nosso amigo, motorista de ônibus, ele já tinha uma dificuldade em uma das listas. Ele foi lá, fez o teste lá no Detran, no hospital, né? E foi negado. Olha, está reprovado, não tem mais condições de dirigir. O que ele fez daí? Ele foi em um outro hospital, refez os óculos e veio para avaliação com o mesmo médico da primeira vez lá no Detran. O médico examina e diz, olha, não, está reprovado, não tem condições. Ele diz, doutor, eu refiz os óculos. Não, está reprovado. Aí ele teve uma ideia interessante. Ele descobriu onde era o consultório daquele médico do Detran. Foi lá, pagou a consulta, refez os óculos e voltou para a avaliação com o mesmo médico. O médico examina ele e reprova. Mas ele diz, doutor, o senhor está reprovando algo que o senhor mesmo fez aqui. Ó. O médico ficou muito constrangido, mas reprovou ele. E daí esse nosso companheiro na Casa Espírita, na orientação espiritual, ele se lamentou, né? Começando a contar, olha o que os obsessores fazem, começou a contar o que tinha dito. E daí o orientador disse, não foram os obsessores, fomos nós que fizemos. Já tinha dificuldade de visão, trabalha como motorista de ônibus, ou seja, tem extrema responsabilidade pela vida do outro. E antes que acontecesse algum acidente, algo trágico, nós te tiramos dali para ver como a nossa visão realmente ela é curta sobre saúde ou doença, né? E daí o que ocorre? Quando nós falamos desse tema, nós buscamos, especialmente no Evangelho de Lucas, porque Lucas foi médico, não é? Então ele traz no seu Evangelho várias curas promovidas pelo Cristo. E tem uma lá no capítulo 12, do Evangelho de Lucas, bastante interessante. É aquela cura que o Cristo promove na cidade de Jericó. Lá em Jericó existia um cego chamado Bartimeu. Bartimeu era cego, ficava jogado lá pedindo esmola. E naquela manhã ensolarada, Cristo chega em Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas da terra. Foi fundada 5.000 anos antes do Cristo. Era uma cidade mercantilista. Então, Cristo chega naquela manhã, naquela cidade, rodeado de grande multidão, como era comum quando Cristo estava em sociedade. Quando Cristo vai passando, Bartimeu está jogado lá, cego,
ele percebe, Bartimeu, pelas vias internas da sua sensibilidade, que ele está em presença daquele mestre anunciado séculos e séculos antes pelos profetas. Então ele percebe isso, e quando Cristo está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Cristo vai passando. E ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Cristo vai passando. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Daí os discípulos do Cristo não lá chamam a atenção do outro: para de incomodar o mestre. O Cristo vê isso. Quando o Cristo vê essa situação, ele para. E daí nós ficamos imaginando a cena do Cristo aqui parado, rodeado de multidão, e Bartimeu jogado lá cego. O que eu faria, ou qualquer um de nós faria, se quer ajudar o outro? A gente iria até ele. Mas o Cristo faz diferente. Porque nós vamos perceber que em cada cura promovida por Jesus, ele usa de uma pedagogia própria para fazer a cura e para nos ensinar. O objetivo é nos ensinar. Então, o Cristo faz diferença. Nós iríamos até lá. Mas o Cristo chama aquele homem. Por que ele faz isso? Porque se ele fosse lá, ele estaria reforçando naquele homem doente, as suas impossibilidades. Estaria dizendo assim: olha, tu não tem nem condições de levantar, então eu estou indo aqui. Mas aí ele chama, o Cristo chama Bartimeu. E aí, a descrição de Lucas é extraordinária, porque tem um profundo sentido psicológico, né? Lucas diz assim, ó, que Bartimeu levanta, tira de si a túnica e vai em direção à multidão. Olha o sentido psicológico. Bartimeu levanta, dizendo com isso que quando nós estamos doentes, a gente tem que reagir. A gente não pode ficar jogado lá. A gente tem que levantar, tem que buscar a cura. Então Bartimeu levanta, tira de si a túnica. O que é a túnica? É aquilo que me esconde, é aquilo que não me mostra. No momento que ele tira a túnica, ele está se mostrando qual efetivamente ele é. Um homem com as suas dificuldades, como muitas vezes nós temos também. Ele tira a túnica e vai em direção à multidão. Que multidão é essa? É a multidão da sua baixa autoestima. É a multidão das suas precariedades emocionais. Ele vai e se coloca frente a frente com o Cristo. Ele é cego. Se ele enxergasse, não é? Ele estaria vendo nos olhos um do outro. E é interessante que essa descrição é uma descrição de Lucas. Nós temos no Evangelho de Mateus, aí no capítulo 8, uma outra passagem que o Cristo esteve em Jericó. Né? Nessa outra passagem, todos vocês vão lembrar, existia lá em Jericó um publicano, um coletor de impostos chamado Zaqueu. Lembra daquela passagem de Zaqueu? Né? O que acontece aí? O Cristo vai a Jericó, aí no dizer de Mateus, não é? E Zaqueu, querendo conhecer o mestre, e ele sendo um homem de baixa estatura, o que ele faz? Ele sobe numa árvore, sabendo que o Cristo ia passar por ali. Né? Zaqueu era publicano, era coletor de impostos, era um homem muito mal visto na sociedade. Porque quem colhe o dinheiro dos outros nunca é bem visto. Né? Então ele era mal visto lá, sofria um preconceito. Quando o Cristo está passando ali próximo onde estava Zaqueu, o Cristo olha para cima e diz assim: Zaqueu, dá-te pressa em descer daí, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. E as pessoas murmuram dizendo assim: mas tanta gente boa na cidade vai ficar logo na casa de Zaqueu. Daí Zaqueu fica muito feliz, desce ligeiro de lá, se coloca perante o Cristo e já vai justificando, dizendo: Senhor, eu procuro dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu erro em alguma coisa, eu pago em 4 partes. Ele já conhecia o Código de Defesa do Consumidor, artigo 111. Zaqueu já fazia isso, né? Aquela época, né? Daí o Cristo disse: eu vim para aqueles que são doentes, não os sãos, né? Agora o Cristo está frente a frente com Bartimeu, no dizer de Lucas. E aí o Cristo vai fazer aquela pergunta mais estranha de todo o Evangelho, mais estranha. Ele diz assim: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Mas será que o Cristo não está vendo que o homem é cego? Claro que está vendo. O que ele quer dizer com isso? Bartimeu, o que queres que eu te faça?
O Cristo, na verdade, está falando para nós. Mais de 2000 anos depois, uma quarta-feira, nesse ambiente abençoado desta casa, ele está falando para nós. O Cristo está dizendo assim, ó, né? Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele está dizendo assim, Bartimeu, eu sou o Cristo. Eu posso te atender imensamente em todas as possibilidades. Agora, entre tudo aquilo que eu posso fazer e aquilo que tu necessita, o que tu queres? Ele está dizendo para nós, o Cristo. Nós estamos numa casa espírita. Aqui tem toda a espiritualidade superior que pode nos dar em abundância. Entre tudo aquilo que a gente, cada um de nós necessita, e aquilo que a espiritualidade pode dar, o que cada um de nós quer. Porque se eu sento ali e não acredito em nada que está sendo dito, eu vou receber nada ou quase nada. Se eu sento ali lamentando que eu perdi lá fora, eu vou receber nada ou quase nada. Mas se eu sento ali com fé, com confiança, com a certeza de que a espiritualidade está aqui nos atendendo, eu vou receber em abundância sim, né? E aí, então, quando Cristo faz essa pergunta para Bartimeu, ele foi muito esperto na resposta. Ele disse assim, Senhor, eu quero voltar a ver. Ele não disse que queria enxergar. Ver e enxergar são coisas diferentes. Nós enxergamos quando essa luz bate no cristalino, vai a informação pelo nervo óptico, numa região do cérebro chamada occipital. Daí a gente enxerga. Ver é diferente. Ver é perceber a realidade espiritual na nossa vida. Ver é ter a certeza que nenhum de nós é um coitadinho jogado à própria sorte. Não, nós temos Deus. Ver é ter a certeza que a espiritualidade superior, os nossos amigos espirituais estão conosco, nos apoiando, nos incentivando para que a gente possa efetivamente se renovar. Então, daí, quando ele disse isso, Bartimeu disse que queria ver, o Cristo impõe as mãos e ele recobra a sua visão. E o Cristo vai dizer para ele o que ele disse para aquela senhora lá no início da nossa conversa. Vai, a tua fé te curou. Muita paz a nós. Obrigado, Breno. Obrigado. Podemos dizer que iniciamos nosso mês de aniversário em alto nível, né? Com nosso carinho, nosso amor e nossa saudade, né? Logo, logo, vamos sentir essa saudade. Fazia tempo, né? Essa pandemia nos deixou meio desorientados, nos afastou. Mas, graças a Deus, estamos conseguindo nos unir de novo. Obrigado, filho. Obrigado. Então, nós vamos reforçando, vamos ter um passe aqui na sala, então, de 4 em 4 para se posicionarem aqui. Aqueles que se sentirem bem, pode se retornar para os seus lares. Aqueles que se acharem necessitados, podem se postar ali de 4 em 4, muito silêncio, sem aquele burburinho, né, de falar alto, porque esse ambiente está harmonizado. Depois de uma palestra dessa, a gente sabe tanto quanto a espiritualidade age sobre nós. Então, vamos encerrando essa primeira parte, para dar início ao trabalho de paz. Eu convido a todos para agradecermos esse banquete de vinhos que recebemos através do nosso querido irmão Berninho, que ele possa retornar ao seu lar, levando o nosso carinho, nosso respeito, o nosso abraço fraterno. E que todos nós recebemos agora aquilo que estamos necessitando e que merecemos. Por isso, Jesus, te agradecemos e rogamos as tuas bênçãos e que esteja conosco hoje e sempre. Muita paz a todos.